Olá, galerinha bagunceira! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos um vídeo super especial, porque vamos falar sobre uma das histórias favoritas da Lalys, One Piece. Esse é nosso primeiro vídeo de teoria, então se vocês gostarem, não esqueçam de deixar um like e comentar para fazermos mais. A Lalys adora One Piece, mas como ela tem apenas 5 anos, às vezes a história pode parecer um pouco complicada. Pensamos em simplificar tudo e apresentar de um jeito mais amigável para vocês. Esperamos que gostem e se divirtam com essa nova série. Vamos começar? 1. Os primórdios. Incidente de God Valley e o surgimento de Shanks. Há cerca de 38 anos, ocorreu o incidente de God Valley, quando os piratas Rocks, liderados por Rocks de Shebeck, atacaram uma competição bizarra promovida pelos dragões celestiais, na qual escravos eram perseguidos como presas. Para conter essa ameaça, Goldie Roger e o então vice-almirante Monkey D. Garp uniram forças, conseguindo derrotar os piratas Rocks. Esse feito rendeu a Garp o título de Herói dos Marines. Logo após o conflito, God Valley desapareceu misteriosamente, situação frequentemente atribuída à interferência do governo mundial. O torneio em si oferecia baús de prêmios contendo diversos itens valiosos, incluindo frutas do diabo. Alguns dos participantes miravam essas recompensas, como Kaido, que recebeu sua fruta graças a Big Mom, e Kuma, que obteve a Paw Paw. Contudo, entre esses baús encontrava-se algo inusitado: um bebê, que mais tarde se tornaria o pirata Shanks. Em vez de ser uma simples fruta ou um tesouro tradicional, a presença de um bebê em um baú surpreendeu até mesmo Goldie Roger, que veio a acolher Shanks em sua tripulação. 2. A teoria de clonagem no governo mundial. O ponto central desta hipótese é que o governo mundial domina há séculos alguma forma de manipulação genética ou clonagem, desenvolvida para 1. Preservar linhagens nobres. O objetivo seria garantir a perenidade de famílias selecionadas, como a Figarland, ou de indivíduos com habilidades extraordinárias. Esses genes poderiam ser fundamentais para manter a hegemonia e perpetuar o poder. Segundo, manter um conselho de anciãos perpétuo. Ao recorrer a clones, o Gorosei sempre teria substitutos à altura para ocupar cargos no topo da hierarquia, criando a percepção de que governam desde tempos imemoriais. Terceiro, assegurar controle. Através de doutrinação. Cada clone passa por um processo de condicionamento mental que visa moldar personalidades e memórias, garantindo lealdade inquestionável à figura suprema de Imu-sama. 3. Figarland Garling. Ligação com Shanks. Recentemente, Figarland Garling ascendeu ao Gorosei após a execução de Saint Saturno. Ele já detinha o posto de comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados. Ao ser promovido, recebeu o título de Deus Guerreiro da Ciência e Defesa. Sua relação com Shanks se dá pelo sobrenome Figarland, que muitos acreditam derivar de uma família nobre e, talvez, do mesmo molde genético. Algumas teorias apontam que Shanks, encontrado em um baú de prêmios do torneio de God Valley, seria fruto ou parte de um experimento de clonagem que escapou do controle governamental. Crescendo entre piratas, ele desenvolveu valores e contatos políticos peculiares, mantendo ainda assim uma forma de trégua tácita com o governo. Quarto, a longevidade aparente do Gorosei. Documentos históricos e rumores indicam que alguns membros do Gorosei estiveram ativos em diferentes séculos, caso de Saint Saturno, cuja influência dataria de pelo menos 200 anos atrás. Isso sugere não apenas envelhecimento retardado, mas também a possibilidade de clones sucessivos assumindo o posto, mantendo a mesma identidade oficial. O fator-chave para garantir essa continuidade seria o poder de Imu-sama,
capaz de manipular a vida e a morte de seus servos. Essa faculdade poderia se originar de uma Akuma no Mi, ou de tecnologias herdadas do século perdido, justificando a capacidade de perpetuar ou rejuvenescer certos indivíduos. 5 eventos em que faltou um substituto. Mesmo com toda a tecnologia de clonagem, o governo mundial já enfrentou pelo menos um momento de crise em que não havia peça de reposição pronta para um Gorosei morto em batalha. 2 cenários prováveis. 1. O ataque de Emmet, 200 anos atrás. Emmet, um robô gigantesco criado há 900 anos e ligado ao legado de Joy Boy, irrompeu em Mary Joyce e causou caos antes de ficar sem energia. Se um Gorosei foi eliminado então, o governo pode ter precisado improvisar com algum dragão celestial fora do perfil habitual. Segundo o incidente de God Valley, 38 anos atrás, durante a investida dos Piratas Rocks no torneio, um membro do Gorosei pode ter tombado. Sem um clone no estágio final de maturação, o governo promoveu às pressas outro nobre. Isso explicaria divergências nas aparências ou comportamentos de certos anciãos. Em ambos os cenários, a falha em ter um substituto gerou insegurança no topo do poder, impulsionando o refinamento dos projetos de clonagem para evitar repetição de imprevistos. 6. Shanks, o ruivo extraviado. Shanks se encaixa nesse contexto porque 1. Ruivo e ligado a Figarland. A cor de cabelo e a postura sugestiva remetem a uma linhagem nobre ou clonada proeminente. A presença de Garlin, também ruivo, reforça esse laço. 2. Privilégios políticos. Como um dos 4 Yonkus, Shanks tem acesso surpreendentemente fácil aos Gorosei. A deferência deles indica respeito ou receio, possivelmente por reconhecerem suas origens e potenciais poderes. 3. Fora do controle pleno. Por ter sido encontrado em God Valley, Shanks não passou pelo condicionamento integral do governo mundial. Dessa forma, age de modo independente, mantendo certo alinhamento para evitar confrontos diretos com a alta cúpula. 7. A natureza das substituições e doutrinação. Para sustentar a ideia de imortalidade, ou ao menos longos períodos de dominação, cada membro do Gorosei recebe implantes de memória ou treinamento, fazem com que assumam a mesma visão do mundo, assegurando obediência incondicional a Imu. Podem preservar a aparência que possuíam na promoção. Uma vez no cargo, o envelhecimento natural poderia ser estagnado por meios desconhecidos, mantendo sua forma, cabelos brancos, calvície ou outra característica, por décadas ou séculos. São descartáveis. Caso fracassem em missões críticas, como Saturno em Egghead, são executados e substituídos rapidamente por outro clone ou linhagem nobre condizente. 8. O papel central de Imu-sama. Imu-sama é a entidade que governa acima do Gorosei, determinando quem vive ou morre. A eliminação de Saturno demonstra que nem mesmo um ancião aparentemente eterno está a salvo. Imu pode eliminar reinos inteiros, exemplo de Luluzia, indicando poderes supremos ou ciência de altíssimo nível. Gerencia segredos do século perdido, incluindo possivelmente métodos de clonagem e extensão de vida. Evita ameaças à ordem. Se surgir risco de revolta ou vazamento de informação, age de forma fulminante. Esse arcabouço mantém todos, desde os próprios Gorosei até altos oficiais da Marinha, sob controle rígido, sem margem para questionar o regime. 9. Emmet, Joy Boy e a tecnologia ancestral. Um ponto adicional é Emmet, o robô criado há 900 anos por razões desconhecidas, mas ligado a Joy Boy, figura icônica do século perdido. O breve ataque de Emmet a Mary Joyce, 200 anos atrás, é emblemático. Exposição de falhas. O fato de Emmet ter surpreendido a capital mundial sugere brechas na defesa, indicando que mesmo os Gorosei não são infalíveis. Conexão com a clonagem. A tecnologia usada para criar Emmet
pode estar relacionada às mesmas pesquisas que deram origem ao sistema de clonagem, ambas heranças do passado perdido. Se Emmet vier a ser reativado ou utilizado, a estrutura do governo pode ser abalada, revelando segredos técnicos e históricos que sustentam o poder atual. 10ª. Pequenas divergências de aparência e comportamento. Nem todos os Gorosei apresentam traços físicos idênticos. Alguns usam cabelos brancos, outros são carecas ou mostram sinais de velhice, enquanto Figarland Garling mantém fios ruivos. Isso se deve à promoção em momentos diferentes. Cada um conservou a aparência do período em que ascendeu. Pequenas variações de linhagem. O DNA da família Figarland pode ter sido manipulado para produzir clones com sutis diferenças, evitando suspeitas de que todos fossem exatamente iguais. Ascensões de emergência. Em casos pontuais, outro dragão celestial foi alçado ao posto antes de completar o processo de clonagem ideal. 11. Possíveis desfechos futuros. 1. Conflitos internos. Se algum Gorosei, menos doutrinado, descobrir a extensão da manipulação, pode surgir uma crise interna. Segunda rebelião externa. Piratas como Luffy, que herdaram a vontade de Joy Boy, podem desmascarar o esquema de clonagem e as tecnologias ocultas, abalando o prestígio do governo mundial. 3º. Shanks, tomando partido. Se Shanks obtiver confirmações sobre seu passado, sendo ou não um clone, poderá redefinir suas alianças, ameaçando o status quo. 4ª nova investida de Emmet. Caso Emmet retome suas atividades plenamente, a defesa de Mary Geoise será novamente testada e segredos de séculos podem vir à tona. 12. Conclusão. Uma engrenagem para a perpetuidade. Em resumo, a teoria de que o governo mundial faz uso de clonagem e manipulação genética para garantir a continuidade do Gorosei alinha diversos elementos. God Valley, onde Shanks foi encontrado como prêmio em um dos baús junto a outras recompensas valiosas e onde a tripulação de Rocks de Shebeck colapsou. Figarland, linhagem que envolve Garling, agora Gorosei, e Shanks, pirata de influência política ímpar, ambos ruivos, sugerindo uma raiz comum. Substituições de anciãos, sustentadas por processos avançados, reforçando a noção de imortalidade. Imu e tecnologias ancestrais, o ponto de convergência que orquestra execuções e retém poder absoluto, herdando conhecimentos do século perdido. Emmet e Joy Boy, facetas de um passado cujos resquícios ainda desafiam o domínio mundial e podem, no futuro, catalisar uma revolução. Esse contexto propicia um regime que se perpetua há séculos, trocando figuras-chave ao menor sinal de falha. Quando um ancião não cumpre sua missão, é sumariamente executado, abrindo espaço para o próximo clone ou nobre selecionado. E nesse intrincado jogo de poder, Shanks permanece como a peça solta, um ruivo aparentemente ligado à família Figarland, mas que escapou do controle governamental desde o incidente de God Valley, tornando-se um dos maiores enigmas do universo. Então, pessoal, esperamos que tenham gostado da nossa primeira teoria de One Piece. Não se esqueçam de deixar um like, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Se vocês acharem a teoria legal e quiserem compartilhar ou complementar, fiquem à vontade, mas não esqueçam de dar os créditos. Até a próxima!